Meus amigos, nós temos o site Gramática. Vou passar o link para vocês. Vocês podem estudar, consultar links como nova ortografia, origem das palavras, dicas de redação, tire suas dúvidas. É um dos sites que nós propomos para vocês aqui a consulta. E são vários links, né? Em literatura, vocês vão estudar literatura no ensino médio, aí é uma literatura mais específica, né? Já estudam literatura aqui, mas estudar esses estilos de época, tudo, né? É bem interessante. Tipos de texto, dissertação, memorando, e tal, tudo que você imaginar, ou quase tudo, na verdade, você vai encontrar nesse site. Eu queria que nós olhássemos aqui a questão das figuras de linguagem. Então, passar uma mensagem usando apenas as regras do português e de uma gramática é relativamente simples e às vezes muito monótono. Existem estratégias usadas pelo autor ou falante que dão ao texto mais originalidade e expressividade, as chamadas figuras de linguagem. É quase impossível participarmos de uma conversa sem recorrer a uma ou outra dessas figuras. Algumas já estão profundamente incorporadas à nossa língua, tanto que mal notamos que são figuras de linguagem. São artifícios bastante comuns em obras literárias. Poxa, tem um erro aqui complicado no site de gramática, né? Mas vamos lá, está aqui no site, vamos perdoar aqui com certeza um erro da digitação. São artifícios bastante comuns em obras literárias, musicais e poéticas, e o uso destes recursos pode transformar uma frase ordinária em algo original. Classificação. As figuras podem ser classificadas em quatro grandes grupos, e a divisão se dá em relação aos aspectos fonológicos, semânticos ou sintáticos das palavras em que foi utilizado. Elas podem ser figuras de som, figuras de palavra, figuras de pensamento ou de construção. Nas figuras de som, eu gostaria que vocês guardassem aqui, claro, o som tem a ver com a sonoridade das palavras, dos fonemas, das sílabas. A literação é a repetição da mesma consoante ou de outra que tenha som parecido. Três tigres tristes comeram três pratos de trigo. Olha só, a repetição do R aqui, né? E aqui do T, né? Do TR aqui, e do GR, né? Parecido. Três tigres tristes comeram três pratos, olha só, PR aqui, de trigo. Assonância, repetição de uma mesma vogal, recurso bastante usado em versos. Exemplo, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Djavan, linha do Equador. Paranomásia, né? Repetição de sons semelhantes em palavras diferentes. Exemplo, berro pelo aterro, pelo desterro, berro o seu berro, pelo seu erro, Caetano Veloso, qualquer coisa. Pode consultar a música no YouTube, vai encontrar essa, essa música, né? Onomatopeia, conjunto de palavras ou de letras, que reproduzem um som natural ou produzido. Cabum, explosão, tic-tac, ponteiros do relógio. É, o relógio não faz o barulho tic-tac, né? Se pegar um relógio e colocar no ouvido, você não vai ouvir tic-tac, tic-tac, tic-tac. A onomatopeia é uma representação desse som. Na verdade, o som do tic-tac do relógio não é um tic-tac, é um som que não dá para ser representado por letras, por fonemas. O que é isso? Letra é representação gráfica de um fonema, e o fonema é o som produzido pela voz humana. Ok? O homem não consegue produzir o barulho do relógio. Vamos para as figuras de palavra, né? Às vezes é possível usar uma palavra ou expressão com o significado de uma outra. Esse empréstimo de significado torna-se possível devido a alguma semelhança existente entre os dois termos, e é reforçada pela figura de linguagem, produzindo uma semelhança mais expressiva. Vamos olhar algumas aqui e depois vamos para a próxima sequência, né? A comparação, aproximação do significado de dois ou mais elementos com os termos comparativos, como, assim como, tal qual, que nem, entre outros. Linda como uma flor. Olha só. Maria é linda como uma flor. Ok? Então, aqui está sendo feita uma comparação. Comparação ou símile, tá? Símile, de similar.
Similar, né? Esse aí é similar àquele, né? Similar, semelhante. Metáfora. Substituição de um termo por outro devido a uma semelhança subjetiva entre os dois. Mário é uma porta, por exemplo, né? A pessoa não pode ser uma porta, né? Impossível que uma pessoa seja uma porta. Então, aqui está sendo feita uma comparação, a palavra, uma espécie de comparação, mas aqui, na verdade, uma substituição. Ó. Ele é como uma porta, uma comparação. Mário é uma porta, uma metáfora. Nunca vi tanta estupidez. Por que a porta? A porta vai e vem e não sai do lugar. Ok? Mas porta, de fato, não é estúpida. Metonímia. Substituição de um termo por outro devido a uma semelhança ou relação real entre os dois. Exemplo, ele leu Ariano Suassuna todo. Ariano Suassuna é o autor, por exemplo, de O Alto da Compadecida. Ele leu, na verdade, a obra de Ariano Suassuna. É impossível ele ler uma pessoa, ele haver lido uma pessoa, né? Você tem, por exemplo, eu quero um copo d'água. Copo d'água, né? Ele bebeu um copo d'água. Bebeu um copo d'água, ele não pode beber o copo, ele bebeu a água do copo, né? Bebeu a água do copo. Então, copo d'água. Okay? Então, nós temos aí uma figura chamada metonímia, e são vários exemplos, tá? Conteúdo pelo continente, são vários exemplos que essa figura de linguagem precisa ser estudada mais profundamente. A metonímia é uma figura de linguagem bem interessante. A sinédoque, substituição de termos havendo uma ampliação ou diminuição do sentido relacionado com a quantidade. O baiano é preguiçoso. Aqui, os baianos aqui, pessoas da Bahia, se refere aos baianos. Catacrese, metáforas que já se tornaram habituais. Perna da mesa, cabeça de alho, asa da xícara. Ok? Então, nós temos aí essa figura de linguagem. Por quê? Porque mesa não tem perna. Né? No sentido literal, não. Ela não é um ser vivo, não é um animal, quadrúpede ou bípede. Né? Então, ela não possui perna de fato. Mas a semelhança que existe entre uma perna e essa madeira, normalmente, que são colocadas nos cantos das mesas para que elas fiquem, possam ser utilizadas, foram colocadas como perna, né? E se tornou uma catacrese, uma metáfora que se tornou habitual. A sinestesia, combinação de sensações físicas, tato, audição, paladar, visão, olfato, na mesma expressão. Então, a combinação. Lembra de anestesia, que é tirar a sensibilidade da pessoa? Então, nós temos aí a sinestesia, que é a combinação. Sua voz era áspera e azeda. Como pode uma voz ser áspera? Áspera é tato e azedo é paladar. Então, algo que está na audição não pode ter o tato ou o paladar. O ouvido não tem como sentir o tato, né? Aí, o quê? Se está usando uma figura de linguagem, também uma espécie de comparação, em razão de que aquilo que é áspero é desagradável, azedo, desagradável. Sua voz era doce, mansa. Ora, como a voz pode ser mansa, né? Então, uma figura de linguagem aqui também chamada sinestesia, mansa, doce. A voz não pode ser doce, mas aqui também sendo feita uma comparação entre uma sensação e outra. E aí o nome disso aí é sinestesia. Não quero confundir vocês, mas tenho que dizer, essas figuras aqui, ó, metonímia, sinestesia, catacrese, são metáforas também, mas são metáforas específicas. É metáfora, sim. Elas partem de uma metáfora, mas são bem específicas. Por isso tem que ser usado esse nome aqui quando você for questionado. Antonomásia, conhecimento de uma pessoa por uma característica ou fato, conhecido como apelido. O poeta dos escravos era um bom poeta, Castro Alves. Então, o poeta dos escravos é o nome como ficou conhecido Castro Alves. Vamos ver as figuras de pensamento para a gente poder fechar essa parte, né, do nosso estudo. As figuras de pensamento também estão relacionadas à estrutura semântica da palavra, são utilizadas para causar impacto ou contradição no receptor da mensagem. Vamos lá. Antítese, aproximação de palavras ou expressões com significados opostos. Adoro o verão, detesto o inverno. Adorar, detestar. Verão, inverno.
estações do ano opostas, né? Apóstrofe, invocação de uma entidade ou pessoa presente ou não utilizando o vocativo. Vai, apareça para mim. Aí eu tenho uma apóstrofe. Cuidado que não é apóstrofo, né? Apóstrofe. Paradoxo, o oxímoro, é a fusão de dois elementos ou expressões excludentes relacionando-se ao mesmo termo. Escute o som do silêncio. Paradoxo, gente, é uma coisa que dá a ideia de uma... É absurdo isso aqui. Estou só na multidão. É um aparente absurdo. A pessoa pode se sentir sozinha na multidão. No meio do comércio, na cidade, eu estou tão só, né? Está no meio de uma multidão. Escute o som do silêncio. Olha só. É absurdo. Como é que eu posso escutar assim? É silêncio, não há som. Okay? Então, o paradoxo ele se assemelha a algo assim absurdo. Eufemismo. Emprego de uma palavra para amenizar algo penoso, desagradável, etc. Ele está no sono eterno. Fulano partiu. Fulano partiu. O verbo partir está sendo usado no sentido figurado aqui, com o significado do verbo morrer. Gradação. Sequência de expressões ou palavras que intensificam uma única ideia. E aqui numa ideia de aumentar ou diminuir. Maior, menor, mediano, não importa com o tamanho. Melhor ou pior, olha só. Bom, bom, ótimo, excelente. Né? Você teria uma gradação aí. Okay? Haveria uma gradação. Hipérbole, exagero explícito de uma ideia. Já te dei 1 milhão de motivos. Eu já falei com vocês mais de 1000 vezes, falei com vocês 1000 vezes sobre isso. Ninguém respondeu, ó, 1000. Você não falou 1000 vezes, não falou 1 milhão de vezes. Então aqui é um exagero. A ironia, bem fácil, né? Vocês conhecem, ocorre quando as palavras e o sentido que elas querem expressar se contradizem. Normalmente isso acontece de forma depreciativa ou sarcástica. Que coisa linda vocês dois brigando. Daqui a pouco vão se beijar. Olha só. É uma ironia. Okay? Nada de bonito, né? Prosopopeia, ou personificação. Animação ou humanização de um objeto inanimado ou imaginário. A cama está me chamando. Então, não pode chamar uma pessoa, óbvio, né? Ok? Alguém pode dizer assim, por exemplo, essa rede aqui está me matando, né? Porque está deitado na rede e a coluna está com dor na coluna. Essa rede aí está me matando. Porque está matando nada. Aí eu teria outra figura, né? Porque duas figuras, na verdade. A rede está executando uma ação, é a personificação, e matando no sentido de uma hipérbole, né? Que é um exagero. Não está matando a pessoa. Né? Perífrase, os de termos que se relacionam ao objeto, situação, local, em que de tal forma que não de tal forma que conseguem substituir o próprio nome daquilo a que se refere. Eu nasci no país do futebol. O país do futebol aqui representa o Brasil. Ok? Figuras de construção, eu quero apenas que a gente veja assim, ó, pleonasmo, essa figurinha aqui. Tá? Repetição de uma mesma ideia, redundância. Existem dois tipos de pleonasmo, né? Pessoal, anotem isso, tá? Pleonasmo vicioso é aquele que você chega e fala assim: ah, eu vou descer para baixo agora. Eu vou subir para cima agora. Ele subiu para cima. Onde é que está fulano? Ele subiu para cima. Né? É um pleonasmo vicioso. Se subiu, ele está em cima. Pronto. Está em cima. Você precisa repetir a ideia. Agora aqui, ó, ver com os olhos. No segundo exemplo, ver com os olhos é um pleonasmo coerente. Por que é necessário? Porque a pessoa quer reforçar a ideia de que viu, que estava lá presente, com os próprios olhos. Quero reforçar, ó, eu vi com os próprios olhos. Não estou falando do que contaram para mim. Eu tenho uma figura de linguagem, um pleonasmo, realmente com um valor estilístico. Ok? Pessoal, é isso. Copiem, né, esses conceitos, é importantíssimo. Eu vou mandar o link do site.
e resolva as questões que nós vamos apresentar aqui, tá bom? Então, as questões propostas são bem simples, múltipla escolha. Escolha a alternativa correta para as questões a seguir sobre figuras de linguagem. Número 1. Tirei uma nota baixa, não sou bom em matemática, foi utilizada um ou uma metáfora, metonímia, eufemismo ou catacrese. Número 2. Assinale a alternativa que apresenta uma personificação, também chamada prosopopeia. Não fale alto, as paredes têm ouvidos. Não fale alto, pois incomoda os vizinhos. Não fale alto, que eu não sou surdo. Não fale alto, porque o bebê está dormindo. A terceira, chove chuva, chove sem parar, Jorge Benjor, letra e música dele. Foi empregada um ou uma comparação, aliteração, sinestesia ou catacrese. 4. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater, de Antônio Barros e Cecel, cantada por Elba Ramalho. Foi empregada figura de linguagem, onomatopeia, aliteração, sinestesia ou catacrese. A quarta. Não entendi porque ela me pediu aquilo com voz tão doce. Foi empregada uma metáfora, aliteração, sinestesia ou catacrese. E a quinta, assinale a alternativa em que é empregada uma metáfora. Aquele homem é um burro. O dia passou voando. Já avisei mais de 1000 vezes que não pode estacionar no portão da casa. A asa da xícara quebrou. É isso aí, pessoal. Responda as alternativas que julguem corretas. Mandem apenas as respostas para a gente perceber que vocês conseguiram entender o conteúdo.